Ok? Vamos dar continuidade, irmãos, à carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Nós ministramos na vez passada o capítulo 4, né? Começamos o capítulo 4, não conseguimos terminar, nós pausamos aí o versículo 16, comentamos algumas coisas, a gente vai dar uma recapitulada aqui rapidamente, para a gente não deixar de concluir esse capítulo. Para quem está ouvindo pela primeira vez, nós estamos estudando a carta aos Efésios, né? Capítulo por capítulo nós estamos trabalhando. Não é a primeira vez que a gente decidiu fazer uma ministração trabalhando essas epístolas, mas começamos com Romanos, né? Foi bastante tempo, e eu creio que o livro de Efésios vai ser rapidinho, né? Estamos no capítulo 4, faltam apenas 2 capítulos para a gente concluir. Mas, irmãos, que carta maravilhosa a carta aos Efésios. Uma coisa que eu citei nas ministrações anteriores, que essa carta aqui não é somente para a igreja em Éfeso, é para a nossa vida também, né? O apóstolo Paulo parece, quando ele escreve essas cartas, parece que ele está nesse presente, parece que está escrevendo para a gente hoje. E, na verdade, irmãos, o propósito é esse. Porque Paulo, através da direção, da inspiração do Espírito Santo, ele trouxe algumas verdades ali, instruções preciosíssimas para a igreja. E se eu e você somos igreja, essa carta também está falando a respeito da minha vida, da sua vida. Amém, irmãos? Nós começamos aqui o capítulo 4, e eu citei um versículo bem interessante aqui, o versículo 1, quando nós começamos, e a gente citou um trecho do capítulo 2, que Paulo ele cita nesse capítulo algumas informações concernentes à nossa vida. O livro de Efésios ele é dividido em 2 partes. Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala exatamente o que aconteceu conosco, a partir de Cristo Jesus. Onde estávamos, onde Ele nos tirou, espiritualmente falando, e onde Ele nos colocou hoje. E ele faz menção exatamente dessa mudança, desse novo estilo de vida que a igreja passou a viver. E do capítulo 4 em diante, capítulo 4, 5, 6, ele traz algumas práticas que a igreja precisa observar. E a gente vai aprender aqui que essas práticas não é algo que caducou ou que não merece mais atenção. Irmãos, se está na palavra, e a gente viu aqui com clareza que essas cartas também é direcionada à igreja de hoje, é para a minha vida também. Amém, irmãos? Nada daquela coisa de chegar, nossa, aqui caducou, a gente sabe exatamente coisas que foi concluída em Cristo, coisas que não tem nada a ver com a nossa igreja hoje, né? A gente não vai abrir nesse ponto, mas as cartas, os evangelhos, né? Principalmente aqui as cartas, né? Que é muito, muito clara, que é direcionada para a igreja, é para a nossa vida, né? E eu reforço a importância da igreja ler a sua Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Então, é um testamento, como é que eu vou saber dos meus direitos, daquilo que aconteceu comigo, se eu não tenho uma informação? Se eu tenho uma informação nas mãos, um acesso que eu tenho, principalmente no Brasil, que a gente tem essa facilidade de acesso a essa informação aqui da Palavra de Deus, e a gente não trabalha isso. Então, chegou o momento, chegou não, né, irmão? Sempre foi assim, de não dar espaço para preguiça. Amém, irmãos? A gente precisa ler, porque, primeiro que é através da leitura da palavra, de se ouvir a palavra, é que nós conhecemos o caráter de Deus. Através do ensinamento, através da leitura da palavra, é que nós vamos tendo mais intimidade com Ele.
Então, um crente, eu fico muito preocupado com isso. Quando a gente está diante de um crente que não lê a sua Bíblia, irmãos, é um negócio meio perigoso. Eu não sei como é que ele consegue continuar ainda sendo crente. Porque a gente sabe muito bem que a fé, que é o que nos sustenta aqui, que nos trouxe até aqui, nós vivemos por ela. E a fé, ela não vem através de imposição de mãos, alguém colocar a mão na sua cabeça. A fé vem! Não é assim que funciona. A fé vem de que forma? Ouvir o que, gente? A palavra. A fé, ela só vem ouvindo, lendo a palavra, meditando na palavra. Então, se eu não me envolvo com essas verdades, a minha fé, irmãos, ela vai minguando. No primeiro momento, essa pessoa pode ter ouvido uma palavra concernente à salvação e aceitado o sacrifício. Mas tem coisas concernentes à sua vida, à sua caminhada, que é importante você ler após desse encontro com Deus. Você está comigo? Então, vamos ver aqui o versículo 1 do capítulo 4, só para a gente recapitular alguns pontos aqui. O apóstolo Paulo, ele cita assim, ó: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, irmãos, é o nosso estilo de vida. Nós recebemos do Senhor isso. E eu quero ler também aqui o capítulo 2, o versículo 1, volta lá rapidamente. Eu estou lendo a versão, a NVI, tá? Para quem está acompanhando aí, tem facilidade de mudar as versões. Olha só o capítulo 2, versículo 1. E ele traz um relatório, além do capítulo 1, capítulo 3 também, o capítulo 2 eu quero destacar aqui, que ele praticamente faz um resumo do que aconteceu conosco. Olha o que ele diz aqui, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso Cristo, né? Nos vivificou. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, em outro tempo, andávamos nos desejos da nossa carne. Presta atenção nessa parte que ele cita aqui, ó: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Aí o capítulo 4 aqui, irmãos, que é o ápice aqui, é a parte mais profunda aqui do capítulo 2. Ele diz assim, ó: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí ele fala mais aqui, ó, quero fechar essa parte aqui, ó: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu e você já estamos assentados com Cristo. O Senhor, ele te vivificou. Amém? Você foi justificado eu e você fomos justificados pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, não é pouca coisa. A gente precisa valorizar tudo isso que aconteceu conosco. No capítulo 1, versículo 3, Paulo cita também: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Você é abençoado. Diga para o seu irmão: você é abençoado. Parece que não, a cara, você é abençoado. Irmão, eu não sei como é que eu posso exemplificar isso, mas uma cara abençoada, acho que é uma cara alegre, certo, irmãos? Você concorda comigo? Pelo menos isso. Você é abençoado. Aleluia, você é uma bênção, irmãos. Agora, aqueles que estão nessa condição em Cristo, abençoados, foi vivificado em Cristo Jesus e aderiu a esse novo estilo de vida, a gente precisa saber o que a palavra traz a respeito desse novo estilo de vida. E a gente encontra essas informações na Escritura. Então, o próprio versículo 1, né, Paulo ele já se coloca como prisioneiro do Senhor. Ele fala: rogo-lhes
que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha lá o capítulo 1, olha lá o capítulo 2, olha lá o capítulo 3. Então, quando você lê esses 3 capítulos, você vê, rapaz, o apóstolo Paulo tem razão. Porque eu não posso viver uma vida de qualquer maneira. Eu não posso me esquecer de quem eu sou em Cristo Jesus, aonde Ele me tirou. Eu e você, irmãos, éramos condenados ao inferno, à morte eterna. Jesus, Ele veio resolver esse problema, e hoje você está aqui. Amém? Você não é mais um miserável. Você não é mais um maldito. Você é abençoado. Você é filho de Deus. Amém, irmãos? Você está comigo? Graças a Deus, né? Então vamos avançar aqui no versículo 17. Quando você lê a partir do versículo 1, ele começa a dar algumas orientações ali com relação a amar uns aos outros. Aí ele toca também a respeito dos dons ministeriais, que tem a finalidade de edificar o corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos levados por ventos de doutrina. Entenda que o capítulo 4, 5, 6, ele vai entrar na parte prática, né? Vai ser bem doutrinário isso. Então ele já começa a falar sobre o propósito dos dons. Não é para se aparecer, não é para dar carteirada, não é para ser mais importante que você. O propósito dos 5 dons ministeriais: pastor, evangelista, apóstolo, profeta, mestre. O propósito é para edificar o corpo de Cristo, para o crescimento. Eu gosto muito do versículo 16. Deixa eu voltar só um pouquinho, só para a gente comentar aqui. Do versículo 16, quando ele cita sobre os dons ministeriais, ele fala assim, de todo o corpo ajustado. Deixa eu ler o versículo 15 para entender o contexto. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Aí ele fala aqui, vírgula, cresce. A nossa unidade traz crescimento. Aí ele continua aqui, e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, essa visão de corpo, irmãos, de unidade, é importante que quando a igreja entende isso, ela cresce sadia. Entenda que esses dons em operação no corpo de Cristo só vai trazer crescimento e edificação uns aos outros. Amém, irmãos? O que a gente pode pegar isso como uma verdade prática? Como é importante nos submetermos a essas unções. Quando você está debaixo de uma unção pastoral, é bênção para você. Porque o pastor ele tem uma unção específica para trabalhar com o rebanho. Como é maravilhoso estar debaixo de uma unção de um mestre, uma unção de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista. Isso é uma engrenagem que funciona, que leva ao crescimento. Você está comigo, irmãos? Só nesse entendimento aqui a gente começa a perceber a importância da igreja estar junto. Quebra totalmente a visão de que fazer parte do corpo de Cristo, mas não se envolver fisicamente. Como é que ele vai estar exposto a uma unção tão significativa que pode levar ao crescimento e à edificação? Você está entendendo, irmãos? Onde Jesus ele concedeu esses dons específicos para o quê? Para a edificação do seu corpo. E somos nós. Amém ou não amém? Amém. Aí olha só, versículo 17. Aí ele fala assim, assim eu lhes digo, e no Senhor, insisto. Eu gosto dessa palavra aqui quando ele fala, insisto, que não vivam mais como gentios. Ele está citando aqui exatamente as informações que ele escreveu, capítulo 1, 2 e 3, e relembra também o versículo 1 do próprio capítulo. Então ele insiste, né? Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Irmãos, sabe o que eu aprendo nessa passagem aqui? Irmãos, como é importante, se o apóstolo Paulo está reforçando, insistindo numa informação, ele percebe que há uma necessidade de tocar nesses assuntos.
E de vez em quando a gente vai ver aqui coisas que ele vai citar aqui, algumas verdades práticas que ele vai citar. Você vai perceber que ele é muito repetitivo nessas instruções. Agora, o que a gente consegue perceber, a necessidade da igreja ouvir a respeito desse assunto. Ele insiste. Ele fala, vou repetir aqui o texto. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios. Ele escreveu uma carta para uma igreja que tinha gentio convertido e judeu convertido. Então, o gentio sabia exatamente como era o estilo de vida. Só que essa palavra aqui era tanto para judeu como para os gentios. E ele vai relacionar de que forma os gentios viviam, né? A gente pode lembrar também de Romanos, capítulo 1, que ele fala exatamente, ele descreve como é o comportamento daqueles que não têm Cristo, especificamente do povo gentil. E ele insiste a igreja de Éfeso, para não viver como vivia antes. Aí ele vai relacionar aqui, ó, que vive da futilidade dos seus pensamentos. Aí ele vai relacionar mais aqui, ó, versículo 18. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus, coisa que não é a sua realidade, não é a nossa realidade hoje. Você está comigo, irmãos? Pega para você essa carta, faz de conta que você acabou de receber a carta do apóstolo Paulo e você está lendo. Aí ele continua aqui, ó, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo toda a avidez, toda espécie de impureza. Aí o versículo 20 aqui ele conclui: todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Amém, irmãos? Toda vez que vinha aquelas sugestões lá do velho homem, que você não está fazendo mais parte dessa natureza, a gente precisa se lembrar de quem nós somos, aonde o Senhor nos tirou. Então, é uma coisa que a gente precisa falar sempre. De vez em quando, algumas pessoas até falam assim, não precisa falar sobre esses assuntos. Irmãos, a gente precisa falar sobre esses assuntos. E a gente tem essa cultura de perceber, quando a igreja não consegue entender, não consegue acompanhar, algumas coisas não entrou nos trilhos, a gente volta a falar. Eu vou fazer igual o apóstolo Paulo, eu insisto nessa ministração. Amém, irmãos? Não é verdade, ministro, aqui? Amém? Porque ouvir sempre as mesmas coisas traz o quê? Segurança. Então, de quando a gente vai parar de ouvir? Quando a igreja começar a fazer. Mas não vamos parar de falar porque está chegando gente nova. Então, sempre vamos ouvir essas coisas. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, qual é a nossa condição hoje? Onde nós estamos? Você já se localizou? Onde você chegou? Eu sou de Cristo. Eu tenho uma nova vida. Eu aderi a um novo estilo de vida. Aquela condição outrora, como o texto fala aqui, fazendo a vontade dos pensamentos, né? Dando ocasião à carne, vivendo de qualquer maneira, tudo isso já passou. Então, a gente sempre fala isso aqui, que o erro, o pecado na nossa vida é um mero acidente de percurso. Mas graças a Deus, nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E se eu cometi alguma coisa, irmãos, eu tenho um advogado diante do Pai, que diz assim, eu já paguei esse preço. Eu já paguei o preço. Agora, não é por isso, irmãos, que a gente vai ignorar todos esses acontecimentos, irmãos, e voltar à antiga natureza. Porque não faz parte da nossa vida. Nós estamos em Cristo. Somos nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. O seu espírito foi recriado. A vida de Deus está em você. Diga assim, eu tenho a vida de Deus. Aí deixa eu resumir aqui esses 3 versículos, né? Começando no 17, 4 versículos, quando Paulo insiste, né? O que ele traz aqui que a gente pode destacar para a gente ficar bem enraizado com essa informação? Primeiro aqui, ó, o que ele insiste, né?
Não somos mais guiados pelos sentimentos ou pensamentos. É a nossa condição, nosso estilo de vida hoje. Segundo, né, na questão da forma como os gentios viviam na ignorância, onde tinha, às vezes, o conhecimento, mas não aderia. Agora, a nossa vida hoje, tendo conhecimento da palavra, mas não vivendo aquilo que aprendemos, vamos estar vivendo como gentios, depois da informação recebida, não aderir. Então, eu passei para esse lado. Depois da informação da palavra, meu irmão, eu não posso viver como ignorante. Porque depois do conhecimento da palavra, eu me nego a viver conforme a palavra, é uma ignorância, irmãos. Você está comigo? Outro ponto aqui que eu quero destacar desses 4 versículos. Um coração insensível, não aquebrantado. E outro ponto aqui que a gente pode destacar. Pecando descaradamente. Então, para recapitular aqui, guiado pelos sentidos ou pensamentos, vivendo na ignorância, um coração insensível, não aquebrantado e pecando deliberadamente. Irmãos, não faz parte da nossa natureza hoje. Amém, irmãos? Você pode dizer para o seu irmão, isso não faz parte da sua natureza. Somos guiados pelo Espírito. Amém, irmãos? Aí no versículo 20, ele conclui, né? Não aprendemos assim. O que você tem ouvido nesse lugar? Qual é a palavra que você tem recebido aqui? E é importante a gente citar isso, irmãos, para que a gente não viva naquela condição de ter informação, mas não viver. Há uma graça, irmãos, para a gente viver assim. Alguma coisa aconteceu dentro de você, te capacitando a viver assim. Há um poder, irmãos, que foi derramado sobre a sua vida. Você pode. Amém, irmãos? Você está comigo? Graças a Deus, né? Um ponto aqui importante, irmãos, não podemos esquecer quem somos. Uma verdade que a gente já pode destacar nesse capítulo. Não podemos nos esquecer quem somos. Né? E não se ausentar desse ambiente que tem transformado a nossa vida. Por que, irmãos, é importante a gente citar isso? Não esquecer de quem somos. De vez em quando a gente vê situações, não aqui, irmãos, mas lá na China, né? De alguns irmãos que, nesse ambiente aqui, é um ambiente muito fácil, irmãos, da gente até ter uma performance, fazer uma cara de crente, né? A forma de lidar, né? De cumprimentar os irmãos, aqui é muito fácil. Mas o que conta também é quando nós saímos daqui. E por que eu estou falando isso? É preocupante quando você vê pessoas que um dia ou uma semana longe desse ambiente se esquece quem era. Uma pessoa, às vezes, que viaja, fica longe do estado, parece que ele se vê a oportunidade, não tem ninguém aqui, ninguém está vendo, o pastor não está aqui, agora eu vou soltar aqui, né, enfiar o pé na jaca. Não é assim que funciona. Você é o que é, irmãos, em qualquer lugar. Amém, irmãos? Você não pode apenas lembrar quem você é aqui na igreja. A gente precisa reforçar isso. É bem complicado quando você vê pessoas assumindo comportamentos diante de um ambiente que ele percebe assim, ninguém está me vendo, aqui as pessoas não me conhecem, então eu vou fazer, vai acontecer, ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo você. Amém, irmãos? Então, por que a gente não parar e refletir? Eu preciso ser aquilo que a palavra diz quem eu sou, independente dos ambientes. Será que você tem a capacidade de ir numa festa de um parente seu, né, de um tio, de repente da mãe, que não é crente, né, da avó, e chega lá, vê um ambiente que não é um ambiente não muito legal? Será que ali você se transforma, volta à antiga natureza, ou você realmente lembra quem você é crente? Amém, irmãos? O apóstolo Paulo estava falando aqui para um povo, né, uma parte da igreja que estava habitando, né, congregando, no lugar, irmãos, de gente pagãs. Olha, acontecer de tudo. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. Então, provavelmente, ele estava vendo algumas coisas acontecendo lá por parte de alguns crentes. Então, ele fez questão de escrever e mostrar, olha quem vocês são, aonde o Senhor tirou, o que aconteceu com vocês, olha o que é o estilo de vida de uma pessoa que nasceu de novo,
que foi vivificado por Cristo. Então, Paulo estava detalhando exatamente qual é o estilo de vida, aonde você está. Então, de vez em quando, a gente precisa parar e fazer uma autorreciclagem. Pensar, rapaz, eu acho que eu estou esquecendo quem eu sou. Às vezes, nas atitudes, diante de situações que se levantam na nossa caminhada, a gente vai ver alguns pontos que o apóstolo Paulo trata aqui, que a gente precisa tomar cuidado. Eu sei que o Espírito Santo, em determinados momentos, sinaliza a gente. Não é verdade? Aquela tentativa, você quase entrando na carne, aí acende uma luz aqui. Opa, você é crente. Amém, irmãos? E a gente precisa aprender a dar lugar a esses sinais, a esse estoque que acontece no nosso espírito. Não esperar o ímpio, outra pessoa, te lembrar que você é crente. Ô, pai, você não é crente? Ia perguntar, quem já ouviu isso? Não vou fazer você passar vergonha. Ó, corta, pula essa parte. Olha, você não é daquela igreja ali? Pastor Marcelo, esse tem meu nome ainda. Irmãos, é muito triste isso. Você está comigo? Então, vamos deixar que o Espírito Santo, em determinado momento que você, de repente, sair dos trilhos, o Espírito Santo comunicar, seja rápido em voltar à posição. Não avance, não espera explodir tudo para o outro lá chegar e lembrar você quem você é. Deixa eu dizer algo para você importante. Talvez as pessoas tenham facilidade de esquecer quem ela é, mas as pessoas de fora sabem quem é você. Porque já vi você aqui na igreja, falando umas línguas enroladas, pulando, dançando, trabalhando na igreja. Você está sendo observado. Pensa que não. Amém, irmãos? Você está comigo? E eu creio que o apóstolo Paulo estava tendo esse cuidado com a igreja. Trazendo a memória, insistindo, eu insisto com vocês. Vamos andar de modo digno daquilo que nós fomos chamados. Nós fomos tirados do império das trevas. Acabou. A vida de carnalidade, guiado pelo sentimento, pelos pensamentos que dá na telha, se cai a colher, se cai o garfo, acabou isso. Se vai chover, não. Quando estou com vontade, não, irmãos. É Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de você, não é para enfeite, não. Quem sabia disso? O Espírito Santo está dentro de mim, aleluia, aleluia. Não é enfeite, não. É o seu consolador, é o seu amigo. É aquele que vai te sinalizar algumas vezes, que fala. Amém, irmãos? Você está comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Aí o versículo 21, vamos avançar aqui. Versículo 21, ele continua. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha só Paulo citando aqui. A despir-se do velho homem. Acabou, irmãos. O velho homem acabou, ficou para trás. Então, esse despir, quando você tira uma roupa, você desfaz daquilo ali, né? Você tira a camisa, a calça, desfaz. E ele traz essa ilustração com relação a algumas práticas concernentes à velha natureza. Acabou. Então, se tiver alguns rançozinhos lá do velho homem, na hora que o Espírito Santo identificar você, mostrar para você, joga fora. Aí ele continua aqui. Vou repetir o 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ensinados. Perceba que nesse reino na qual fazemos parte, precisa ser ensinado essas coisas? Amém, irmãos? A despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados
no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Irmãos, isso tudo é uma decisão do estilo de vida. Se é que você entregou sua vida a Jesus Cristo, seja bem-vindo. Agora, pastor, se eu falar dessa forma, parece até que eu estou agora, não, estou frito agora já era, o que eu faço? Não, irmãos, você está no melhor lugar. Você está numa nova vida, irmãos. Não é pesado não, é leve. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. E a gente precisa lembrar que há uma graça sobre a sua vida. Amém, irmãos? Outrora, nós éramos escravos do pecado. Agora, irmãos, não temos mais nada a ver com o pecado. Nós temos a vida. Amém, irmãos? Você está comigo? Graças a Deus, graças a Deus. Aí ele dá algumas instruções aqui, eu quero avançar, versículo 25. Aí vai começar a detalhar algumas instruções desse novo estilo de vida. O que ele fala aqui? Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, presta atenção aqui, e falar a verdade ao seu próximo. Alô? Tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. Já viu gente assim? Ela mente tanto que acredita na própria mentira. Agora, irmãos, esse novo estilo de vida, irmãos, não é uma coisa normal. Tem muita gente assim, é normal, todo mundo fala isso a si mesmo, todo mundo mente. Irmãos, você não é qualquer pessoa. Amém, irmãos? Quem é o pai da mentira? E você é filho de quem? A verdade. Amém, irmãos? Essa verdade nos libertou. Então, eu sei que de vez em quando tem alguns irmãos que falam assim, não, pastor, é só uma mentirinhazinha, uma mentirinha. Irmãos, é mentira. E mentira tem consequências. E ele dá uma instrução aqui para que a igreja cresça sadia. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos somos membros do mesmo corpo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, presta atenção nessa parte aqui. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que a ira ela pode ser administrada. Todos nós, irmãos, podemos ficar irados. Quem aqui nunca ficou irado? Ninguém vai levantar a mão. Né? Acontece alguma coisa, talvez você não seja nem aquela pessoa que provocou a situação e você ficou irado. Né? A vontade é, cuidado com esse complemento, a vontade é ao Espírito Santo, você é crente. A vontade é de agarrar no pescoço. A vontade é pegar esse rolo de pastel e meter não é verdade? Irmãos, a vontade, ela vem e depois ela passa. Agora ela dá uma informação aqui bem interessante, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Agora, irmãos, é inadmissível a pessoa ficar irado a semana toda. Alô? Eu estou com raiva de você, não sai da minha frente. Diga assim, misericórdia. Você pode ficar irado, mas não pequeis. Pastor, de que forma esse pecado ele pode se manifestar? O mais comum aqui, que pode acontecer quando a pessoa não consegue administrar a ira, 3 pontos aqui que é muito comum acontecer. Primeiro, vamos ver quem vai acertar isso aqui. O primeiro, o que acontece quando a pessoa não consegue administrar uma ira? Primeira coisa que acontece, primeiro pecado que é muito comum, alguém sabe? Palavrão.
É ou não é? Uma língua desse tamanho, né? E fala, e solta um palavrão. Não, porque eu saí da graça. Você conseguiu sair da graça? Não, porque o fulano, a ciclana me tirou do sério, e aí eu não tenho sangue de barata, eu sou assim, eu sou assado, eu sou lá do Nordeste, eu já fui da peixe. Aí começa a lembrar, porque antes, a sorte dele ou dela é que eu sou crente, se eu não fosse, misericórdia. Ele tem que se despir desse velho homem, ainda tem alguma coisa lá, ainda agarrado nele. Ah, se eu não fosse crente, se ele me visse na época, irmãos, tem alguma coisa lá ainda. Alô? Você está comigo, irmãos? Tem como administrar isso. Aí a pessoa fala assim, pastor, eu não tenho paciência. Alô, em Romanos capítulo 5, versículo 5, fala que o amor de Deus foi derramado no seu coração. E em Romanos capítulo 13, não é isso? Fala que o amor, ele é paciente. Quando eu abro a minha boca e falo que eu não tenho paciência, você está dizendo, você está declarando que você não tem o amor de Deus derramado no seu coração. Ficou quieto agora, gente? Eu não tenho paciência, tem sim. E eu, irmãos, entendo que nessas oportunidades que você está irado, é um exercício físico na academia para você treinar o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Então, quando você está diante de uma situação, não só esse, né? Mas a paciência, onde você tem que alongar o seu pavio, veja isso como oportunidade para você treinar o fruto do Espírito. Porque o Senhor teve paciência com você. Lembra disso? Que você não queria nada com Deus e Ele teve paciência com você. Amém, irmão? Você está comigo? Aleluia. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor, ele é paciente. Aleluia. Então, a primeira, é muito comum você ver uma das ações terríveis quando a pessoa não consegue administrar a ira. Primeiro, palavrões. Segundo, palavras ofensivas. E a pessoa fala, não pensa o que está falando, fala, aí quando a poeira baixa, quando a ira vai embora, meu irmão, eu fiz isso da boca para fora. No fundo, não era isso que eu queria falar, já era. Você está comigo? Terceiro ponto aqui é deserções. E principalmente, irmãos, no ambiente onde nós vivemos, estamos lidando com gente aqui. Amém, irmãos? Tem pessoas. E esse ambiente aqui, precisamos amar uns aos outros. Precisamos ter paciência uns com os outros. Amém, irmãos? Se eu não tenho paciência também com as pessoas que... a igreja, uma parte da igreja que mora comigo, que é minha família, na hora de exercer a paciência aqui na igreja, eu vou ter dificuldade. Então, o amor, irmãos, ele é o fruto do Espírito. Você está comigo? Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 28. Ele continua, né? Olha que instrução maravilhosa. O que furtava, não furte mais. Antes, o que está escrito na sua Bíblia aí? Diga assim, trabalho é bênção. Graças a Deus, né? Fazendo algo que é útil com as mãos. E eu gosto dessa parte aqui, ó. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Isso é uma visão de corpo, irmãos. Amém? Então, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava a luz elétrica, fazia gato, não vai fazer mais gato. Amém, irmãos? Aquele que fazia gatunete, não vai fazer mais. Está todo mundo em silêncio? O que houve, irmão? Vamos dar glória a Deus, aleluia! Eu vou repetir você, glória a Deus, vamos lá. Aquele que roubava a luz, não rouba mais.
Aquele que fazia gato, net, não vai fazer mais. Aquele que roubava horas trabalhadas, não vai roubar mais. Aquele que roubava Kit Kat lá na Americana, não vai roubar mais. Porque o pessoal riu mais, né? Pastor, já comi tanto Kit Kat, agora você não come mais. Se você quiser comer, você tem que comprar. Amém, irmãos? Aleluia. Coisa boa, né? Precisamos trabalhar, sim, para abençoar outros. Irmãos, a gente não pode esquecer. Isso aí é difícil. Pastor, eu moro na rua lá, só tem crente. Todo mundo lá faz isso. Você tem que fazer também? Alô? Pastor, não dá em nada não. Dá, irmãos. Ele está vendo. Alô? Pastor, e agora como é que vai ser, pastor? São anos. Paga a Americana que está precisando. Despisse do velho homem que fazia a vontade dos pensamentos. Alguém veio com a ideia, você é legal, né? Poxa, está muito cara a luz. O Senhor vai me abençoar. Aí ora em línguas, quando a light passa assim na rua, assim de carro. Aí fica orando em línguas para não deixa vir. Rabaixar, não deixa passar aqui. Aí quando a light vai e corta lá, foi o diabo, pastor, que cortou minha luz. Você pagou? Não, mas foi o diabo. Não, irmãos. Você está comigo? Amém. Versículo 29. Aí ele volta aqui a dizer, né? A repetir. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Primeira coisa que vem na sua cabeça aqui é palavrão, mas eu dei uma pesquisada aqui, o original da palavra torpe, no grego, sarpros, que diz assim, indica toda palavra ou conversa que em si seja prejudicial, desvirtue ou ofenda os ouvidos de quem a recebe. E isto envolve desde palavrões, mentiras, até a maledicência. Bastante coisa, né? Então, há uma instrução aqui para que saia da sua boca palavras que edificam o outro. Agora, dentro desse conjunto de informações que ele passa aqui, de instruções preciosas, a gente consegue identificar a ira, né? Onde a ira ela pode abrir portas para que a gente entre nesse estilo de vida. E a gente precisa lembrar quem nós somos. Né? Aí ele continua aqui, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Diga o Espírito Santo, diga assim, Espírito Santo está dentro de mim. Ele está vendo tudo, gente. A gente tem que sair desse estilo de vida onde, daquela coisa assim, ninguém está me vendo, eu vou aprontar, eu vou fazer. Não, ele está dentro de você. Ele é uma pessoa. E ele se entristece. Você está comigo? Aí continua aqui, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria. Até gritaria aqui tem, gente. O vizinho fica assustado. Ih, rapaz, que gritaria. O pessoal aí é crente, mas gritaria terrível. Alô? Parece que o pessoal lá é surdo, não é possível. Até essa instrução o apóstolo Paulo ele cita aqui na carta. Por que será, né? Gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Aí ele conclui aqui,
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Que carta maravilhosa, irmãos. Visão de igreja sadia, equilibrada. Possa ser que você, algumas coisas aqui, você até tenha se enquadrado, percebido alguma coisa. Não entre em condenação, não. Mas você está ouvindo uma palavra que pode mudar a sua vida. Lembra que o apóstolo Paulo ele falou aqui? Ensinar a respeito dessas coisas. Insistir em ensinar. A gente precisa falar isso. Porque a gente não pode ver isso como uma coisa normal. A gente vê mudanças de comportamento e a gente se acostuma com isso. Vamos viver igual vivíamos outrora. Fazendo a vontade dos pensamentos, dos sentidos. Onde você não aproveita a oportunidade que tem, o Espírito Santo dentro de você vai sinalizar sempre. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente é sinalizado e a gente não obedece esses sinais, essas instruções, a nossa mente fica blindada. A gente não consegue ouvir mais nada. E começa a virar um hábito, e depois de um hábito, vira uma cultura e vai afetar diretamente no seu caráter. Por que você vê um monte de crentes descontrolados aí? É falta de ensino da palavra. Percebe, irmãos, que a palavra também ela é educativa? Um monte de crente mal educado, gritando, grosso. Não é verdade? Gente nervosa. Tem pessoas que se iram com qualquer coisa. E tem gente até que já tem rótulos já. Não fala com fulano não, que ele é igual um homem bomba. É igual uma mulher bomba. Qualquer coisa ali vai explodir. Vai explodir ele e vai me explodir também. Então, sai de perto. Irmão, você é filho de Deus. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Se pisar no meu pé aqui, eu saio da graça mesmo. Não, irmão, está errado. Alô? Se o seu pavio é curto, vamos alongar o pavio. Longo ânimo, longânimo. Vai orar em línguas, irmãos. Não, igual o Hulk da Marvel. Não, pastor, eu tô... Irmão, calma, irmão. Calma, irmã. O maior habita em você. Alô? Se depender de você, tem de paz com todos. Vai orar em línguas. Pastor, não dá vontade de falar umas coisas. Bota, ó. Enche a tua boca d'água, mas não abra a sua boca para falar besteira. Amém, irmãos? E principalmente nesse ambiente onde a gente está lidando com tanta gente, tem gente boa, tem gente difícil. Irmãos, é a igreja. Se você não andar em amor, sabe o que vai acontecer? Vai ficar mudando de igreja o tempo todo. Porque a irmã Doquinha, ela não falou comigo, porque ela me tratou assim. Eu fui perguntar um negócio para ela, veio cheia de ignorância. Eu vou sair dessa igreja, essa igreja não tem amor. Não tem, porque você está indo embora, está levando amor junto. Amém, irmãos? Aqui é um lugar de gente. Tem pessoas que você não pode corrigir, que já se explode. Já fica nervoso, irmão. Aí você tem que... Aí para você corrigir alguém, você tem que passar uma semana orando em línguas, subir um monte, pedir um anjo para aparecer, falar, vai, porque com medo que vai acontecer. Não pode, irmãos. Tem umas piadas que de vez em quando os crentes inventam aí. Crente Arca de Noé. Quem já ouviu falar? Crente Arca de Noé. Não sabe que bicho vai sair lá de dentro da arca. Você já chega, a porta da arca abre. Sai um leão de lá. Em nome de Jesus.
O diabo tem até medo de entrar nele, com medo de ser endemoniado por ele. Já viu essas piadinhas de gospel? Diabo, eu não vou entrar nesse crente não, que eu estou com medo de ser endemoniado por ele. Oxi! Diga assim, eu não sou o homem e mulher, né? Homem, mulher, bomba. Amém, irmãos? Aqui eu sou do Nordeste. Irmão, você não é do Nordeste, você é cidadão do céu. Forasteiro e peregrino. O Senhor, Ele é manso e humilde de coração. Você está nervoso, irmãos? Vai orar em línguas. Vai, André pescar também? Vai pescar. André está falando isso aqui. Amém, irmãos? Quando você perceber algum comportamento estranho, a gente está citando isso aqui, mas se você perceber um comportamento estranho que você já viu na palavra que está errado, irmãos, se empenhe a mudar esse estilo de vida. Isso faz mal para você. Espiritualmente e fisicamente, ao seu coração, irmãos. Amém. Amém, irmãos? E não tem oração, Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá mais amor. O Senhor vai olhar para você, ó, já está tudo aí. O amor de Deus já foi derramado no seu coração. Pastor, então por que eu sou assim? Você precisa praticar. E quando você tem a oportunidade de estar diante de uma situação onde vai cutucar sua carne, se veja na oportunidade de ser treinado. De vez em quando eu treino algumas pessoas aqui na igreja. Vai lá, dá uma cutucada lá, vamos ver se é Arca de Noé, se... Vai lá, cutuca. Aí eu chamo, venha, olha isso, a palavra diz isso. Amém, irmãos? Cuidado para você não ficar entristecendo o Espírito Santo que está dentro de você. O apóstolo Paulo citou ali, ó, não entristeçais o Espírito Santo. Porque, irmãos, cuidado para você não abrir a sua boca, falar coisas que venham ofender o filho dos outros. O filho dos outros é o filho do seu pai também. Amém, irmãos? Fecha a sua boca, fala menos. Pronto para ouvir e... Tem gente invertendo tudo. Fala. Agora... Alô? Tem gente aqui que o problema é só fechar a boca. Quando fechar a boca, as coisas vão mudar. Está falando muito. Revelação hoje, hein? Pega aí. Pastor, lá em casa parece um inferno. Um inferno. O diabo está lá? Você é o diabo? O que é isso? Uma gritaria. Mas quem é que está gritando? Pastor, de vez em quando eu também grito. Está errado, irmão. Não deixe lugar ao diabo. Alô? Fique de pé em nome de Jesus.